Vamos continuar nossa leitura sobre a prática de tarda vermelha do chá do Cadro. Nós estamos nas preces de aspiração. A segunda prece de aspiração provém da versão longa do Tesouro de Tara, revelado por Aponterton. Ela começa com uma homenagem à Tara absoluta, que tudo abrange, que é a presença espontânea dos três Kayas, que dá nascimento aos vitoriosos dos três tempos, passado, presente e futuro. Ela é a guia sublime dos três reinos da existência. O reino do não desejo, ao reino do não forma, o reino da forma e o reino do desejo. Sendo que os dois primeiros referem-se a certos reinos da experiência dos deuses mundanos, e o reino do desejo refere-se a todos os demais reinos, inclusive o reino humano, e que é uma nuvem inexorível com a felicidade dos três segredos, que são o segredo do corpo Vajra, o segredo da fala Vajra e da mente Vajra. Por que o corpo Vajra, fala Vajra e mente Vajra são segredos? Porque nós não reconhecemos. Nós temos o corpo Vajra, nós temos a fala Vajra, nós temos a mente Vajra, que significa o corpo de um Buda, a fala de um Buda, a mente de um Buda. Mas nós não reconhecemos nossa própria verdadeira natureza, por isso eles são chamados os três segredos. E os três reinos se referem aos mesmos 6 reinos que normalmente nós usamos quando nos falamos da existência cíclica. Só eles estão divididos de forma diferente. Então, o reino da forma vai dos seres mais inferiores até os animais, os espíritos, os seres humanos, os semideuses e alguns deuses que ainda têm forma. Ou desejos. O reino dos desejos vai a partir do reino mais inferior até o começo do reino dos deuses, que ainda tem desejos. Depois tem uma pequena categoria de deuses que ainda têm formas, mas não sentem mais desejos. Isso é chamado o reino da forma. E depois tem uma categoria menor ainda de deuses, chamado o reino dos deuses, o reino sem forma, que são deuses que transcenderam até qualquer tipo de forma. Eles são uma forma de consciência pura. Então, quando falamos dos 3 reinos da existência cíclica, nós estamos dividindo os 6 reinos desta forma. Desse modo, reconhecemos e nos curvamos com reverência perante Tara, como sendo aquela que alcançou a iluminação, que manifesta o estado desperto absoluto, infinito, e que tudo permeia, e aquela que nos revela a nossa própria natureza búdica, e nada diferente da dela. A partir de agora, e até que alcance a iluminação, vou confiar em você como a minha única fonte de refúgio e proteção. Por vezes, provoca a pergunta, especialmente entre aqueles que fazem mais de uma prática com deidades, sobre por que confiamos em Tara como a nossa única fonte de refúgio e proteção. Precisamos compreender que Tara, sendo a natureza absoluta da mente, o estado desperto iluminado e indissociável de todos os outros Budas. Quando nela tomamos refúgio em todas as deidades, em todos os lamas da linhagem, em todos os aspectos da iluminação. As diferentes práticas existentes provêm da mente intencional de Buda para atender às diferentes necessidades dos seres sencientes. Mas essas práticas possuem uma só essência,
de sabedoria, de acordo com suas aspirações e compromissos, regressos. Não hesite em sua compaixão. Isso refere-se ao voto de Bodhisattva tomado por Tara, no sentido de salvar todos os seres dos 8 grandes medos e de conduzi-los à iluminação. Todo aquele que me vir, me ouvir, me tocar ou se lembrar de mim, refere-se aos 4 meios pelos quais os seres iluminados podem propiciar liberação. Para nós, por agora, isso pode parecer exagerado, mas uma vez que alcançamos a iluminação, estas passem a ser as 4 vias pelas quais o potencial de nossa natureza búdica ressoa junto aos seres sencientes, ajudando-os a revelar a sua natureza búdica. Voltando para a parte da prece em que nos falamos que nos confiamos em Tara como nossa única fonte de refúgio e proteção, o Tara é também conhecido como a mãe de todos os Budas. Mas essa terma é familiar para nós, porque nós já nos referimos a Prajnaparamita, o Sutra do coração, como a mãe de todos os Budas. Então, nós podemos entender Tara e a Prajnaparamita como a mesma coisa. Tara é a forma da sabedoria última da Prajnaparamita. A própria Prajnaparamita fala forma é vacuidade, vacuidade é forma. Forma não é outra do que a vacuidade. A vacuidade não é outra do que a forma. E Tara é essa expressão da inseparabilidade da forma e da vacuidade inseparável. Ela é a mãe de todos os Budas, porque não é possível um Buda nascer de qualquer outro lugar a não ser a sabedoria absoluta, a Prajnaparamita. Então, Tara representa, ela é a Prajnaparamita. Por isso, quando nós tomamos refúgio na Prajnaparamita, no Sutra do coração, não tem outro lugar para depositar nossa confiança, porque é a partir de lá que nós vamos alcançar o estado búdico, e todos os Budas que vieram antes de nós alcançaram o estado búdico. É a parte que fala: todo aquele que me vir, me ouvir, me tocar ou se lembrar de mim, que se refere aos 4 meios pelos quais os seres iluminados podem propiciar a liberação. Nós criamos essa intenção forte, que todo mundo que ouvir nossa voz, todo mundo cujos olhos passam para nossa imagem, todo mundo em que nós encostamos propositalmente ou acidentalmente, que através dessa conexão, isso pode se tornar a causa de benefício relativo da outra pessoa e até a iluminação. Essa intenção é muito poderosa. Às vezes, se nós temos essa intenção muito pura, mesmo se nós fizermos alguma coisa que nós achamos, opa, eu errei, ou eu não deveria ter feito aquilo, se nossa intenção é tão forte de beneficiar os outros, às vezes, este ato que de outra forma poderia ser uma não virtude, pode acabar beneficiando a outra pessoa envolvida. Então, sempre desenvolvemos essa motivação de, através das 4 vias, nós estamos constantemente beneficiando os seres.